Depois tu vai querer botar no blog e não vai ter foto. Ah, tá, vou dar no Twitter. O microfone na mão. Microfone. Mais perto. Fica com ele na mão, senão não vai aparecer. Passa. Câmera. Diego Forcoveu. Bom, boa noite a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem online. Eu penso que a maioria que está assistindo essa apresentação já me conhece, mas aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Moreto. Eu sou desenvolvedor na empresa Exentium, trabalhei também na Nonlinear já, agora eu estou trabalhando lá na Exentium. Aqui está meu contato, Twitter, Slack, eu estou online direto em ambos, então se tiverem perguntas, quiserem entrar em contato, enfim, aí está o meu contato. A apresentação de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre Coveo for Sitecore. Eu não sei se todos sabem o que é o Coveo for Sitecore, mas o Coveo for Sitecore ele é um connector desenvolvido por uma empresa canadense chamada Coveo. E tem a sede na cidade de Quebec. E eles desenvolveram um connector para... Oi? Abaixo? Alô? Bom, eles desenvolveram um connector para Sitecore, né? Então, para fazer toda a parte de busca, indexação de conteúdo, enfim. E eu vou apresentar para vocês algumas das coisas que a gente consegue fazer com o Coveo. Espero que tenha dado uma melhorada no áudio aí para o pessoal que está online. Bom, vamos lá. PowerPoint is not responding. Close the program. Tudo bem. Close the program. E abre de novo. Ah, tudo bem. Aí, Eu vou... Espera aí. Só um momento aí, pessoal. Beleza. Então, vamos pegar aqui de novo a apresentação. Só abrir aqui rapidinho. alguém está batendo foto? Eu postei algumas fotos lá no Twitter. #SugBR. Boa. Quem quiser fazer pergunta, pode ir postando lá no Twitter e a gente vai respondendo assim que possível. Ok. Bom, agora o PowerPoint voltou. O que eu vou apresentar então para vocês hoje? A apresentação ela está em inglês, mas não penso que isso vá prejudicar o entendimento. Então, como você pode determinar se o Coveo está instalado corretamente. Isso é voltado bastante para pessoas que nunca trabalharam com Coveo ou pelo menos têm uma noção básica, né? Enfim, pode ser bastante útil. Como implementar uma página de busca e integrar com o look and feel do website, como filtrar conteúdo, como excluir conteúdo de um índice, como saber o que está ocorrendo por baixo dos panos, vamos dizer assim, né? Enquanto você está fazendo as queries, está indexando. Essa é uma apresentação que ela é feita usando o Coveo on-prem, né? On-premises. Então, a gente não está usando cloud aqui. Cloud seria uma apresentação separada e realmente não daria tempo. 30 minutos é muito pouco tempo para fazer essa apresentação. Também como adicionar um search box funcional ao cabeçalho de uma página com Sitecore e utilizar suggestions. Bom, é bastante conteúdo para cobrir, então vamos dar uma acelerada. Eu estou usando nessa apresentação, então, Launch Sitecore 8124, Coveo for Sitecore 4.402 e Sitecore 8.1. Tá? Muito bem. Bom, quando a gente está trabalhando com Coveo, a primeira coisa que a gente, né, que assim, é uma das coisas muito úteis para saber se o Coveo está funcionando bem ou não, Bom, deixa eu só fazer um parênteses que eu esqueci de mencionar. Nessa demo aqui, a gente já tem os serviços do Coveo instalados. Tá? Não vou mostrar como instalar, por exemplo, o Coveo Enterprise Search, Coveo Search API, porque isso toma tempo, realmente não é o objetivo dessa apresentação. E o pacote do Coveo já está instalado aqui no Sitecore. Como qualquer pacote, qualquer installer de Sitecore, né, package installer, o Coveo tem um instalador para ele também. Então, quando a gente instala o Coveo, vocês podem ver que no painel de controle do Sitecore, ele cria uma seção chamada Coveo Search. E aqui tem algumas opções, eu não vou cobrir todas, mas especialmente eu queria mostrar para vocês essa página aqui, Diagnostics Page. Essa página ela é muito útil primeiro para você saber se os serviços do Coveo estão instalados corretamente, para saber se
se as configurações do teu Sitecore estão funcionando propriamente com esses serviços, né? Então, por exemplo, a gente está com um pequeno delay aqui, mas ele já vai carregar mostrando, por exemplo, se todos os serviços estão funcionando corretamente. Nossa, está bastante lento. Bom, vamos esperar um pouquinho, ele vai carregar aqui. Enfim, então, quando a gente instala o Coveo, né, tem alguns serviços que ele é configurado, né? Então, por exemplo, se eu for aqui nos serviços do Windows, vou mostrar para vocês enquanto ele carrega, tem alguns serviços que são instalados automaticamente para ti. Então, né, por exemplo, Coveo Admin Service, isso aqui é um dashboard muito legal, né? Para quem trabalha com Lucene, por exemplo, isso seria o equivalente do Look. Para quem trabalha com Solar, o Solar tem no painel de controle do Apache, mas em nenhum dos dois chega aos pés do Admin Service do Coveo, né? Dá para filtrar conteúdo, dá para interagir, saber se os fields estão indexados, se são facets, dá para fazer muita coisa. Então, isso aqui é uma das grandes vantagens de trabalhar com o Coveo, ao meu juízo, é esse Admin Service aqui, que é esse dashboard. Também o Enterprise Search, que é o serviço responsável por indexação, por busca, né? Ele é instalado para ti. Search API, que é uma API, né? Que ela é utilizada pelo Coveo para fazer as buscas. O outro é muito importante, o RabbitMQ, que é o que faz que monta as filas para fazer as indexações, né? Então, só para mostrar para vocês, se tivesse algum erro de configuração no meu Sitecore aqui, iria mostrar, por exemplo, se o RabbitMQ tivesse parado, ou se a configuração do caminho para ele tivesse errada, ele ia, né, reclamar aqui, se o Admin Service não tivesse instalado, enfim. Não é o caso aqui está a build está funcional, né? Outra coisa bem legal dessa página, só para vocês verem a versão do Sitecore que a gente está trabalhando, a versão do pacote da Coveo, e se esses são compatíveis, isso é bem útil. Todos os arquivos de configuração que ele está carregando, muito importante quando você está fazendo troubleshoot. Dá para fazer indexação aqui, para testar, ver logs de Sitecore, enfim. É uma página que eu queria só mostrar para vocês que isso existe e ajuda muito para quem está começando a trabalhar com isso. Ok? Bom, tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Como eu já instalei o pacote do Coveo, o Coveo for Sitecore, eu vou mostrar primeiro o que vem nativo com o pacote. Então, por exemplo, aqui, se eu vim no Insert, fazer um Insert Options aqui dentro da Home, ele cria para toda a Content Tree, vocês vão ver que tem duas opções aqui, Coveo Search Page e Coveo Search Page MVC. Um é MVC, outro é Web Forms. Eu vou criar uma página MVC, vou chamar ela de My Search, ok? Vamos dar um preview nela. Então, não fiz nada demais, né? Só criei a página. Essa é uma página que vem nativa com o pacote, viu? Se vocês precisam, né, estão implementando uma página de busca, não tem muito tempo para, né, para fazer customizações, quer gerar resultado, esse é um caminho bem interessante, né? Eu já estive nessa situação de mostrar para clientes, olha, a gente já tem uma página funcional, precisamos dar uma melhorada, mas isso impressiona, né? Então, é sempre útil ter isso em consideração, né? É claro que muitas vezes os clientes vão olhar, puxa, mas não é bem isso que eu quero, né? Eu queria que tivesse o logo da minha empresa, eu queria que tivesse o cabeçalho, o footer da minha empresa, do meu website, enfim, né? Mas assim, é bom saber, isso existe e essa página ela é altamente customizável, né? Dá para se criar facets para fazer filtragem de conteúdo, dá para fazer muita coisa com isso aqui, né? Eu só estou mostrando para vocês isso aqui, ó. Isso existe. Aqueles que estiverem interessados em conhecer mais, dá uma brincada, é o que eu recomendo, né? Essa página também ela é bem documentada na documentação oficial da Coveo, então só para mostrar para vocês que isso aqui existe. Eu vou fazer só um parênteses aqui nessa apresentação, que o Sitecore está meio lento, eu só vou restartar o IS para ver se isso aqui, de repente, dá uma melhorada aqui na performance do Sitecore. Ok? Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora seria o passo 2. Como é que eu faria uma página como essa, integrar com o look and feel do website que a gente tem?
A gente tem aqui o Launch Site Core, essa Content Tree ela é nativa do Launch Site Core, então nada do que vocês estão vendo aqui fui eu que fiz, isso já vem com o pacote, né, na instalação. Então eu vou criar para vocês um template e vou mostrar como é que a gente faz isso. Então olha só, eu tenho uma pasta aqui chamada demo, que ele já tem um template base. E né, ele não tem nenhum field, ele só existe por um único motivo, porque eu já deixei pronto alguns renderings que fazem parte do look and feel do Launch Site Core. Então a gente vai herdar deles para ganhar tempo, para não ter que ficar setando placeholder, para não ter que ficar setando rendering, enfim. Vamos só criar um, herdar dele para a gente ganhar tempo, até porque o tempo aqui não temos muito. Então eu vou criar um novo template, eu vou chamar ele Search. E eu esqueci de herdar do Base, mas isso a gente resolve facilmente. Vamos vir aqui em Content, Demo, Base. Ok, vamos salvar. Agora, o que a gente quer fazer? A gente vai precisar agora setar os renderings do Coveo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Presentation Details. Eu vou adicionar 2 renderings. E vou aproveitar para explicar uma coisa. Vocês estão vendo aqui que existem, na pasta Renderings, tem uma pasta chamada Coveo, né? E tem 2 renderings aqui do Coveo que eles já estão, aqui. Esses mesmos vocês vão encontrar aqui, por exemplo, Coveo Search View, Coveo Search Box View, eles vão estar aqui. Por que isso? Porque a recomendação da própria Coveo, para evitar quebrar o upgrade path, é que se você for editar alguma coisa, você duplique em outro lugar e faça essas edições para que quando seja feito o upgrade, você não tenha que, né, ficar dando manutenção na tua build para evitar problemas de perder alguma funcionalidade que você fez porque você fez o upgrade. Então, não editar o nativo. Então, esses 2 são 2 renderings que a gente vai editar, então por isso que eles estão separados aqui. O primeiro que nós vamos pegar, então, vamos pegar esse aqui, é o Search View, e vamos botar ele no placeholder main content, que é um placeholder que vem com o layout do Launch Site Core. Vamos pegar o outro, que é o Coveo Search View Resources. Main content. Para quem está online e não está vendo, eu estou tendo que olhar aqui num projetor e não está muito fácil de ler, então eu espero que não esteja nenhum typo, mas acho que está certo. Ok. Uma outra coisa que a gente tem que fazer olha que interessante. Esse aqui são as propriedades do Search View, tá? O Search View você pode essencialmente configurar, basicamente, né, aquelas configurações que eu falei ali para vocês da página de Search, é aqui que você faria. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar o Review Advanced Query Suggestions, que a gente não vai estar trabalhando com Cloud nessa apresentação. E aqui daria para mexer bastante coisa, né? As partes de paginação, onde é que ele mostra, número de páginas, se a gente vai estar trabalhando com Analytics para mostrar, excluir o logo, enfim. Eu não vou me ocupar muito disso, só para mostrar para vocês, isso aqui tudo existe e recomendo que deem uma olhada. Eu só vou dar um ID para isso aqui, que eu vou chamar de Search View Rendering. Ok? É isso aí. Eu vou salvar. E agora eu vou criar esse item aqui, vou criar nossa página de busca. Então, só recapitulando o que foi feito, foi criado um novo template, foi herdado daquele base para ter os renderings do Launch Site Core e adicionado 2 renderings do Coveo, e agora a gente vai criar o item de busca. Ele vai estar aqui no Demo Search, vamos chamar isso aqui de Search Results. Ok. Vamos dar uma olhada nele, então? Beleza. Ó, então, como vocês podem ver aqui, a gente já tem, então, toda a parte de cabeçalho, navegação, de busca, né, aquele menuzinho do topo lá, uma página funcional do Coveo integrado já com footer, enfim. Então, nesse sentido, a Coveo ajuda muito para quem está aqui desenvolvendo, né, porque vocês viram que com um esforço mínimo, a gente já tem uma página integrada. Aqui, obviamente, que se vocês quiserem, assim, pegar, por exemplo, um front-end designer, queria dar uma melhorada, consegue também facilmente fazer essa customização aqui desse layout. Não vou me ocupar muito disso, mas só para vocês saberem que dá para fazer. Ok?
Muito bem, então a gente já tem uma página de busca, ela funciona, vamos ver se ela funciona mesmo. Vamos digitar aqui alguma coisa, por exemplo, digitar Sitecore. Olha lá, ó, já está pesquisando, né? Vamos botar outra coisa aqui, Launch, que eu sei que é um termo que tem bastante nessa build. Beleza, então está pesquisando, a página está funcionando. Vamos dar uma brincada com essa listagem principalmente e vamos ver como é que a gente poderia, por exemplo, fazer para filtrar esse conteúdo. Como é que, por exemplo, assim, vamos pegar um critério que é bem comum, né? Às vezes os content authors, quando estão editando o site, eles querem, por exemplo, excluir determinados itens da parte de busca, né? Mas sem necessariamente excluir o índice. Eles querem apenas filtrar esse conteúdo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz exclusão. Mas a parte de filtragem, então, eu vou abrir aqui o Visual Studio, eu espero que esteja bem visível para quem esteja online. Se não tiver, dá um toque ali no que o João está acompanhando. Tu está no YouTube, João, ou no Twitter? No YouTube, bota no chat do YouTube se está bom para ver ou não, e a gente vai partir daí. Bom, esse Search View Rendering aqui que a gente está dando uma olhada, isso aqui é exatamente o nativo que vem com a Coveo, tá? Então, isso aqui é o responsável por ver por reproduzir aquela página de busca que a gente estava olhando, né? Então, por exemplo, aqui, se eu der um scroll aqui para baixo, por exemplo, ele usa jQuery underscore, tá? Para fazer para montar esses resultados. Underscore é um framework JS para quem não conhece. Então aqui, por exemplo, que ele estaria mostrando, né? Deixa eu ver aqui. Está meio difícil de ler, mas tá, ó, Coveo Title, está mostrando o título de alguns fields, tá, enfim, é a partir daqui que, ó, template name, created, é aqui que estão os resultados que estão mostrando para cada resultado que ele mostra naquela página, ele está fazendo um loop aqui e está mostrando isso aqui, ok? Mas uma parte que eu queria mostrar para vocês é que bem no final tem uma seção de JS que eu já deixei comentado para facilitar aqui, mas que é essencialmente onde a gente pode adicionar algumas expressões para fazer filtragem, por exemplo. Aqui eu estou usando as expressions, eu poderia usar também advanced expressions, eu já vou explicar para vocês a diferença de um e de outro, mas essencialmente o que eu estou fazendo? Isso aqui numa chamada jQuery, eu estou pegando o model.id, o model ele é um helper que o Coveo tem, aqui no caso ele tem um helper né, por causa que ele está herdando do tipo do Coveo, e ele está pegando o ID daquele render que a gente acabou de botar lá. E ele está taxando um evento chamado Building Query. Então, ou seja, quando ele está montando a busca, a gente está adicionando parâmetros ou expressões que a gente quer mandar para fazer a filtragem, né? Não, pode passar tranquilo. Nesse caso, eu estou usando expressions, eu não estou usando advanced expressions. Qual que é a diferença de um e de outro? Expressions, ele vai sair, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no browser, que como ele monta as queries para mandar para a Search API. A expression vai dentro de uma variável chamada query. Advanced expressions vai dentro de uma variável chamada advanced expressions. As queries são feitas analytics delas. Advanced expressions não, né? Nesse caso eu estou usando aqui expressions, mas eu poderia usar advanced expressions. Acho que até eu deixei em algum lugar aqui um exemplo, mas depois eu posso buscar e mostrar para vocês, para não me deter muito nisso aqui. Mas o que eu queria mostrar então, que eu estou adicionando uma expressão e eu estou usando um helper, né, que faz o seguinte, to Coveo field name. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um field, isso aqui é o nome do field, eu vou mostrar para vocês, show in search results. Então, isso aqui é um field definido no Sitecore, ele está pegando esse field e ele está fazendo um parse para o nome de um field, de como o nome do field está indexado. Então, a gente não sabe o valor, o nome, como é que o Coveo vai chamar, a gente sabe como é que ele está definido no Sitecore. Então, a gente deixa que o Coveo, né, se vire para determinar isso. Onde tudo isso for igual a 1. Quer ver olha que interessante. O Launch Sitecore, ele tem... Eu vou pegar um exemplo aqui de um cara, Tim Brad Christie, vou pegar esse cara aqui. Ele tem um field numa section chamada Site Search, chamada Show in Search Results, certo? Por isso que eu deixei pronto esse exemplo. Né? Se você não está trabalhando com Launch Sitecore, se você está trabalhando com a tua própria build, você pode definir um checkbox, usar o nome daquele field para fazer exatamente aquela mesma expressão, né?
E, bom, como é que a gente vai fazer para que isso funcione, então? Então, duas coisas têm que acontecer. Uma, eu tenho que definir checado ou não, aqui vamos deixar deschecado, e eu tenho que ter essa expressão funcionando. Eu vou salvar isso aqui, tá? E eu vou indexar eles não checado. Vou usar o Developer Tab, o Reindex trees, para nós ganhar tempo. Tá. Então, vamos indexar esse cara aqui e a gente já vai ver se isso funcionou ou não. Ok. Geralmente ele leva um outro segundo, então enquanto isso eu vou recarregar a página de busca. Isso, bom, o pessoal está fazendo um comentário aqui para falar da fila. Então, quando a gente indexa, eu vou mostrar o CS Console, depois eu falo sobre o Rabbit, então. Então, vamos procurar lá aquele cara lá, tá lá, ó, Brad, não veio resultados. Ok, como é que a gente sabe que isso funcionou? Além de não ter, primeiro por não ter os resultados, mas segundo, se você quer saber, por exemplo, você está fazendo uma busca e está vindo um resultado que não deveria, ou não está vindo o resultado que deveria, aqui é uma forma interessante. Você vem aqui na aba Network, aqui nós estamos usando o Chrome, né? Então, Network. Deixa eu dar uma limpada nessas chamadas aqui. Eu vou fazer uma busca aqui só para vocês verem, ó. Pode ver que quando eu apertei o botão de busca, ele já montou, já fez uma chamada aqui na Search API. E nos cabeçalhos dessa chamada, aqui vão ter duas variáveis aqui no form data, olha só. O que e o aqui, que eu estava falando, query e advanced query. Olha que interessante o que ele está montando aqui, ó. Show in search results equals 1. Isso aqui é o resultado do valor parseado pelo Coveio. Então, ele vai mandar esse valor para o índice. Aqui está o Brad, que está a minha pesquisa, no caso, né? E ele vai unir o query mais o advanced query, ele vai pegar toda essa string que a gente está olhando e vai jogar para fazer a busca no índice. É assim que funciona. Então, se vocês, né, vocês podem montar isso. Eu já fiz isso várias vezes, bota lá no índice, lá no admin tool, vocês têm que ter exatamente o mesmo resultado. Então, é uma forma boa de saber, né? Está no índice, mas na página não está vindo, né? Às vezes acontece, né? Por exemplo, estou vendo que no índice está certo, mas na minha página está mostrando errado. Essa é uma forma de você saber o que está acontecendo. Certo? Muito bem. Como eu vou mostrar algumas outras coisas, eu vou comentar aqui, eu vou desfazer essa parte para a gente poder mostrar as outras partes. Bom, o que eu quero mostrar agora para vocês é como é que a gente pode excluir um valor do índice. Ali a gente filtrou, agora vamos excluir, vamos tirar ele do índice. Então, tem algumas formas de fazer isso usando o Coveio. Eu vou mostrar para vocês duas formas. Uma, mudando o crawl root. Tá? Para aqueles que não trabalham com Coveio, não estão familiarizados, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque é bem importante. Esse arquivo aqui, por exemplo, coveio.searchprovider.config, é o arquivo que contém a grande parte das configurações que a gente precisa para fazer o Coveio funcionar. Né? E é aqui onde a gente, teoricamente, deveria fazer essa mudança. Né? Mas por que a gente não faz aqui? Porque isso é uma das coisas, até para quem estava aqui na sala, a gente estava discutindo que do 3 para o 4 melhorou. Antes isso não existia. Antes era tudo nos mesmos arquivos e na hora de fazer um upgrade era uma dor de cabeça. Porque você tinha que separar o que você estava fazendo customizado nos arquivos e agora na versão 4 isso já vem separado para ti. Então, por exemplo, toda a customização que você quer fazer de configuração, você não mexe nesse arquivo, você mexe nesse Search Provider Custom. E aqui no final dele, bem no final, deixa eu só mostrar para vocês como é que ele está definido no Search Provider, bem no finalzinho dele. É um arquivo bem grande. Mas aqui, bem aqui no final, vamos ver Coveio Master Index. Esse aqui é o índice que a gente... Essa aqui é exatamente a configuração que define como é que o master vai trabalhar, né? A estratégia de indexação, enfim. E vocês podem ver que tem uma seção aqui chamada Crawler, Add Crawler, estão vendo? Que aqui ele define qual é o caminho, ou seja, Sitecore/content. Tudo que tiver dentro desse caminho, vai ser indexado. Entendeu? Uma forma de excluir conteúdos é você mudando esse caminho. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, por exemplo, algumas builds que eu já vi, a gente tem lá Sitecore/content, aí /home. Tudo que é dentro de /home é conteúdo. É o que está fora, às vezes é arquivo de itens de configuração,
repositórios, que não necessariamente deveriam fazer parte da busca do site, né? Mas que são úteis para quem está trabalhando com o Sitecore. Então, mudar isso é muito fácil. Olha só. Eu deixei aqui pronto, né? Apenas a mudança que a gente faz, ó, no Coveo Master Index, Content Crawler, aqui, ó, /root. O root, né, da definição, /home. Vamos ver se aqui funcionar? Eu vou salvar, eu vou recarregar o Sitecore. E ele vai demorar um segundinho, porque eu acabei de mudar o arquivo de config. E assim que for... Sim? Faz ali no microfone a pergunta, Neto, enquanto isso. Mas uma pergunta só a respeito dos Linux. Claro. No Solr é um arquivo de banco de dados hoje em dia, né? E no Lucene é um arquivo físico. No Coveo também seria como o Lucene, um arquivo em cada servidor que fica no Linux? É. Beleza. Não, arquivo do arquivo Unix. do índice. O índice em si. No arquivo? Sim, mas ele gera um arquivo ao indexar. Sim. Então vamos lá. Coveo Master Index. Depende. Aqui eu estou rodando on-prem, então ficaria na mesma máquina, né? Então eu vou rodar rapidinho aqui para vocês. Eu vou aproveitar, já que nós estamos rodando aqui a indexação, eu vou mostrar para vocês o CS Console. O CS Console, ele é um console essencialmente que está mostrando tudo o que está acontecendo. Olha só. Eu acabei de rodar a indexação, olha lá, ele está pegando todos os itens que estão sendo indexados. Olha lá, um monte de itens sendo deletado. Então, exatamente. Então, é porque esse banco de dados já tinha sido indexado previamente, né? Aí agora ele está vendo que tem muita coisa para deletar e a indexação em si já acabou, né? Talvez aqui não atualizou, mas por aqui a gente já vê que a parte de indexação já acabou. Quando a gente faz uma query numa página, ele vai logando aqui e tudo isso vão para os logs do Coveo, que ficam na máquina. Então, às vezes, está dando problema de indexação, está estourando exceção, é lá que dá para ver. Ok? Ok, vamos dar uma olhada aqui, acabou. A gente já viu pelo CS Console que funcionou. Mas olha só que interessante, deixa eu só recarregar aqui rapidinho o Admin Tool. Esse é o dashboard que eu estava falando para vocês, tá? O Admin Tool. Então, está aqui, ó. Deleted, é uma cor meio laranja, meio marrom. Olha aqui, ó, uma série de itens foram deletados, que já estavam ali no índice, né? Então, deu para ver que funcionou. Uma outra forma de deletar, eu falei que eu ia mostrar para vocês duas formas, é usando Excluded Templates. Vamos pegar um exemplo. Supondo que nós tenhamos na nossa build um template que a gente não queira de jeito nenhum que ele esteja indexado. Por exemplo, um template de pasta, uma folder, né? Aqui, eu vou usar o exemplo, a gente criou ali no início da apresentação, eu criei uma My Search, né, que era uma página de busca nativa do Coveo, e eu vou só mostrar para vocês rapidamente aqui que eu já deixei aqui pronto, né? Vocês podem ver, eu adicionei na lista Add Excluded Template, não, já está acabando, em 5 minutos a gente fecha isso aqui. Eu botei aqui, ó, Coveo Search Page, mais como uma forma de eu saber o que era, e eu peguei o ID do template. Se a gente for lá, mais search, vai estar lá o ID do template, está aqui. Se eu indexar isso aqui, tá. Então, se eu indexar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai excluir todos os itens que estejam na content tree com esse ID aqui também. Tá bem? Eu vou mostrar para vocês isso rapidamente, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se quiser aproveitar. Tem? Fala aí, Léo, fala no microfone aí a pergunta. Eu tive algumas situações que eu precisei realizar uma busca mais profunda nos arquivos de indexação. No caso, era Lucene, né? Uhum. No caso do Lucene, tem um aplicativo para isso, se eu não me engano, É o era o Look. Look, né? Look, No caso do Coveo, também existe alguma forma de analisar isso, os índices? Existe. É isso aqui que eu estou mostrando, ó. Legal. Daí por exemplo, tem como ver detalhadamente se o arquivo foi realmente indexado. Vamos dar uma não olhada. foi- Eu vou mostrar para vocês, então, aproveitar Boa. essa tua pergunta, Léo. Obrigado. Aqui, então, por exemplo, estão eu vou mostrar para vocês, por exemplo, todos os fields desse meu índice. Então, eu estou olhando aqui, ó, Diego PC Master. Cadê o Master aqui que eu estou com dificuldade de ler? Obrigado, gente. O cara vai ficando velho, não vê mais as coisas.
Olha só, todos os fields que estão indexados, que ele buscou do Sitecore. Então, vamos pegar, por exemplo, um exemplo aqui, ó, Ctrl F, Title. Ó, tem vários, ó, Facet Title, Job Title, Link Title. Eu vou olhar até no final, até porque o próximo ponto que eu vou mostrar, já vamos aproveitar que a gente está olhando isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é um field, tem vários itens que tem um field chamado Title, e ele está indexado com esse nome aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. É assim que o Coveo o reconhece. E quero só que vocês deem uma olhada nesse terceiro checkbox aqui, ó. E notem que ele não está checado. Isso mostra que esse field ele não é uma facet, tá? A terceira coluna é uma coluna de facet. Por que eu estou mostrando isso? Eu já vou mostrar para vocês, então, para vocês entenderem. Ainda dentro da tua pergunta, Léo, tu perguntou, né, se a gente pode ver como é que é o índice. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos olhar o índice mesmo, o que tem dentro dele. Então, se eu vir aqui dentro de Index Documents, aqui ele vai trazer todos os resultados de tudo que foi indexado do banco, tá? Então, vamos lá, ó, por exemplo, ó, todos os itens. Então, ó, vamos pegar esse aqui que já está, né, tá aberto aqui. Eu poderia fazer buscas, não precisa fazer busca. Aqui, ó, vou pegar Details. Aqui tem muitas coisas legais. As propriedades dele, permissões. Isso aqui é uma integração muito legal que tem com o Sitecore. A parte de Security. Você pode definir, por exemplo, determinadas roles para determinados itens. O Coveo pega isso nativo. Né? Nessa indexação ele já vai pegar. Aqui, essa é uma página que tem acesso anônimos. Por isso que as permissões estão setadas como anônimos. Sim? Como a diferença de tu trabalhar com isso no Coveo e como faria no Lucene, que não tem isso? Como que tu faria no Lucene? Isso é tu ia ter uma baita de uma dor de cabeça. Aqui, sim. Exato. Tu teria que fazer isso na mão, né? Aqui tu não precisa fazer isso. O Coveo já indexa isso para ti. Na indexação, ele já tem essa integração com security. Então, por exemplo, foi criada uma nova role, eu vou botar essa role em determinados itens, indexou, isso já vai lá no índice. Então, na hora de fazer a busca no site, se você não tiver com a role que tem acesso àquilo, você não vê. Né? Isso é bem útil. Outra coisa aqui, ó, Léo, ainda dentro da tua pergunta, ó, todos os fields que ele foi capaz de pegar, ele pegou aqui. Então, por exemplo, ó, o caminho do template, ele está separado por ponto e vírgula, mas aqui são os GUIDs, o caminho absoluto, enfim, se a gente fosse explorar aqui cada uma dos fields dele, então dá para saber exatamente o que está acontecendo. Fazer isso com o Lucene é uma dor de cabeça. Primeiro que você tem que entender como é que o look funciona, para entender as sintaxes, para montar as queries, para daí tu poder inspecionar o item. Não, nesse sentido, é uma tristeza trabalhar com o Lucene, tá? Bom, eu não sei se tem alguma outra pergunta, mas eu vou seguir então aqui rapidinho com a apresentação. Tá, beleza, depois então, Vina. O que a gente fica, só para a gente finalizar então a apresentação, eu quero mostrar mais duas coisas para vocês. Uma, como montar um search box em uma página e fazê-lo funcional, e como adicionar suggestions dentro desse search box. Então, vamos lá. A primeira parte que a gente quer fazer então é o search box. O que a gente tem que fazer? Eu vou pegar uma página qualquer aqui, vou pegar, por exemplo, essa audience, tá? Eu vou fazer essa mudança no template dela, mas com um parênteses. Para aqueles que trabalham, né, normalmente, como essa mudança eu vou fazer é uma mudança mais global, normalmente um search box fica no header de uma página, ele funciona para o site inteiro, né? Eu não vou me ocupar muito dessa parte de arquitetura aqui, de como faria, se faria isso num template base, como faria, porque não é o caso dessa apresentação, mas eu só vou usar esse template como um exemplo e para que vocês entendam. Então, vou pegar, por exemplo, esse audience section, vamos pegar o presentation detail dele aqui, e aqui estão os renderings dele, né? De novo, tem dois renderings que eu tenho que adicionar. Um, Coveo Search. Boa pergunta, muitos perguntam isso, né? Coveo Search View Resources, não deveria usar Coveo Search Box View Resources, já que nós vamos adicionar o Search Box? Sim e não, depende. Depende do quê? Se você vai utilizar suggestions, se o teu Search Box você vai usar aqui Complete, você usa o Coveo Search View Resources. Por quê? Porque ele é mais completo. O Search Box ele é bem limitado, né? Então, tu não consegue fazer... Esse é um exemplo, usar suggestions. Então, eu vou usar o Coveo Search View Resources e eu vou adicionar dentro de um placeholder, que eu já vou mostrar por que eu estou chamando ele de Search Box. Ok?
Agora eu vou vir aqui no Launch Site Core, Search, Coveo Search Box View, mesmo placeholder. Ok. Cliquei OK, ele já me pede uma coisa interessante, né? Ó, Search Page Item. Tu já pode apontar qual que é a página que ele vai apontar quando você fizer a busca para a página de Search Results, né? Então, eu vou usar aquela que a gente criou. Review. A gente não está utilizando Review. Para quem não sabe, Review é um mecanismo que a Coveo está implementando recentemente. Eles lançaram, inclusive eles estavam lá no simpósio em New Orleans, explicando sobre isso, que eles têm agora o Machine Learning para tentar inferir os resultados do que o usuário está pesquisando, né? Trabalha com Cloud, a gente não está trabalhando com Cloud aqui, então eu vou desabilitar isso rapidamente. E eu quero já setar aqui o ID dele. Então, vamos lá. Search Box Rendering. Ok. Deixa eu dar uma olhada. Search View Resources, Coveo Search Box View, Search Box, os dois. Ok. Muito bem. As páginas nativas do Launch Site Core, não sei se vocês notaram no início da apresentação que eu mostrei uma ou outra página, que ele já tem um Search Box aqui, né? Ele funciona com Lucene. Mas vamos remover esse cara e vamos adicionar um Search Box do Coveo. Como é que a gente faz? Tem aquele rendering chamado Search Box View. Não, desculpa. Para remover, primeiro a gente tem que vir no header.cshtml. Aqui é onde ele é definido no Launch Site Core. E ele tem um rendering definido aqui, ó. Ele está carregando o ID na mão, né? Ele está carregando aquele ID lá. Então, eu vou comentar esse cara, porque a gente não vai precisar mais dele. E eu deixei uma div com a definição de um placeholder aqui, ó. Placeholder normal do Sitecore, chamado Search Box, certo? Só isso. Então, eu adicionei aqueles dois renderings, habilitei ele aqui, e agora vamos ver se ele vai carregar. Vou abrir lá a página do Audience, que a gente mudou o template dele, né? Deixa eu fechar essas outras aqui. Enquanto isso. Olha lá, ó. O Search Box já é um pouco diferente, ele já é maior, né? Vamos ver se está funcionando. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou digitar Launch ao invés de Launch e eu vou dar um Enter. Por que eu fiz isso? Primeiro, ó, a gente já caiu na parte de Search Results. Então, o Search Box já está funcional, né? E outra coisa, ele já corrigiu para mim a query. Né? Ele diz, ó, não tem nada para Launch, mas foi corrigido automático para Launch. Então, já trouxe, inclusive, a busca funcionando para Launch. E aqui é aquela página lá que a gente já tinha mostrado, né? Então, dá para pesquisar aqui. Última parte que eu queria mostrar para vocês é como fazer aquele mesmo Search Box que a gente acabou de ver funcionar com Suggestions. Eu só queria abrir um link aqui para mostrar para vocês um pouco que existem vários tipos de Suggestions quando você está trabalhando com Coveo, tá? Você tem Suggestions a partir de Facets, você tem Suggestions que eles chamam de Result Suggestions, que é quando você começa a digitar uma frase, por exemplo, ali tem um exemplo, você começa a digitar, ele tenta completar a frase em si, né? E não apenas uma palavra-chave. Né? Aqui, nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês o que eles chamam de Query Suggestions, que é a partir de tu digitar uma palavra, ele tentar ver se é aquilo que tu está querendo mesmo. Então, aqui ele mostra um exemplo. Mas, ainda assim, dentro dos Query Suggestions, existem outros 3 tipos. Um é o Review-Based Suggestions, que é esse que eu falei agora há pouco. Né? Tem um outro que é o Analytics-Based Suggestions, que isso aqui também, ele utiliza licença, tá? Esses dois são pagos, o Review e o Analytics. Mas ele é bem legal, porque você pode ir coletando dados de busca, né, quando você habilita ele no teu Search Box, à medida que os clientes, né, os usuários do site vão interagindo com o site, o Coveo fica coletando isso em um Analytics que fica na nuvem, e depois você pode usar isso para ajudar no Search Results. Quando ele vai montar a query, ele vai dizer, opa, talvez você esteja procurando isso. Então, isso é bem interessante. Né? E a última parte, que é Field-Based Suggestions, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é fazer suggestions a partir de um determinado field do Sitecore. Apenas um parênteses. Bom, eu vou mostrar aqui, depois eu já faço esse parênteses. Aqui, ó, Search... Não, é a última coisa e a gente abre para a pergunta. Eu estou no Search Box Rendering aqui, pessoal, e né, ele é bem mais simples do que o Search View. Por quê? Porque ele não é uma página de search, ele é apenas um Search Box. Né?
E eu estou definindo dentro do Coveo Search Box, o Coveo tem essa nomenclatura, né? Então ele sempre bota Coveo e a determinada coisa que ele está fazendo, né? Para que o framework JavaScript interprete isso. Então aqui dentro eu estou botando o Coveo do Field Suggestions. E eu vou botar aqui, por exemplo, um título para mostrar no topo, vamos, por exemplo, assim, resultados, vamos mostrar em português. E eu estou usando aquele mesmo helper que a gente viu antes, e eu vou usar os fields title. Okay? Como a gente sabe que tem vários templates no Launch Sitecore que tem esse field, vamos usar o title. Ok? O parênteses que eu queria fazer é o seguinte, aqui a gente está usando o Coveo do Field Suggestions. Se a gente quisesse usar o Analytics, a gente poderia vir aqui e substituir a classe daquele spam ali por Coveo Analytics Suggestion. Tá? E a gente teria que fazer mais uma ou duas configurações no Coveo Search Provider Config e ele já ia funcionar. Tá? Eu já trabalhei com isso, já fiz isso e funciona mesmo, é bem interessante. Mas, para não desviar aqui do tema, falta ainda uma última coisa. Então, a gente já sabe que quer fazer suggestions em cima do field. E vocês lembram que agora há pouco eu pedi para vocês verem se aquele field era uma facet ou não, né? Então, isso só funciona com fields que são facets. Como é que a gente faz um field virar facet? Exatamente da mesma forma como a gente faz com o Lucene. Então, a gente vai no Coveo Search Provider Custom Config. Tem uma seção aqui que eu já deixei ele pronta, que é essa aqui. Ele tem uma seção lá chamada Add Field by Name, né? A gente pode, por exemplo, também definir Computed Fields, da mesma forma, então é muito parecido, né? Ele foi feito em cima do Lucene. Mas aqui, nesse caso, eu estou adicionando aquele field, que a gente já sabe que ele é o title, e eu estou só setando isso como isFacet igual a true. É só isso que eu preciso fazer. Então, agora, eu venho aqui, eu vou indexar isso, e a gente vai ver duas coisas. Uma, que aquele field vai se tornar uma facet, e a segunda, o suggestions. E aí a gente abre para perguntas aí, para não passar muito do tempo. Se o pessoal quiser postando pergunta aí no chat do YouTube, ou no hashtag SugBR, o pessoal aí já está acompanhando, então, para nós ganharmos tempo. Imagina, né? Só vou indexar isso aqui rapidinho, para vocês verem. Olha lá, CS Console. Então, isso aqui vai rápido, que é uma content tree pequena, então isso aqui indexa rapidinho. Quando ele começa a indexar, vai embora. Eu vou abrir aqui o Admin Tool. Vou vir em Fields. Vamos ver se ele já carregou. Que ele ainda estava indexando. Talvez ele não tenha dado tempo, mas talvez já. Vamos ver. Está aqui, ó. Title. Já é um checkbox. Muitos perguntam, não daria para vir aqui só e checar? Não. Tem que ser feito dessa forma. Ok? Então, a gente já indexou isso, acabou a indexação, vamos dar uma olhadinha lá na página. Então, aqui eu tenho que abrir novamente. Preview. Não, ali no Admin Tool? Se eu desabilitar o checkbox ali no admin, ele para de ser facet? Não, tem que desabilitar tudo, os configs, tudo. No config, quando você faz a indexação, ele manda para lá. Aquilo ali, na verdade, aquele checkbox devia ser read-only, porque às vezes a pessoa, vou ali, vou clicar. Então, não, aquilo ali, se fosse read-only, aí tu via que tu não poderia interagir, né? Mas isso, eu já tive essa dúvida também. Bom, vamos pesquisar alguma coisa aqui, vamos botar ali, site, olha lá, vocês podem ver, resultados, lá que a gente botou e já está fazendo, né, as pesquisas. Vou botar aqui, Sitecore Desktop, já vai para a página de Search Results com a minha busca feita. Tá? Teria muito mais para mostrar, né, mas é uma apresentação apenas de 30 minutos. Espero que tenha feito sentido para vocês. Né? Estamos abertos aí para perguntas. O Vinícius vai fazer uma pergunta. Sim. Eu já garanti. Pois é, não vão entregar o brinde? Não. Em termos de performance, Lucene e Coveo, tá? Qual que seria a principal diferença de performance? E o Solar também, né? Mas mais fazendo a comparação do que já vem junto com o Sitecore. E também o quanto de máquina eu preciso ter para ter um Coveo funcionando de uma maneira
que seja rápido tanto para o usuário como para o desenvolvedor. Certo. Bom, a parte de configuração do servidor de Coveio, normalmente eles recomendam que você tenha, quando você está rodando um ambiente de produção, que você tenha um servidor dedicado para Coveio. Muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes é porque é caro, tem que ter um servidor, tem que ter licença, enfim, roda-se no mesmo servidor de Content Management. Eu já trabalhei em vários projetos onde era dessa forma e o servidor aguentava bem. As configurações exatas, eu não vou saber te dizer, basta a gente abrir o site de Coveio para ver as specs dele ali, mas não é nada demais. Tá? Cara, a comparação, cara, eu vou ser sincero para ti que eu nunca vi essa comparação ser feita os três lado a lado, tá? Para saber o que ganha no quê. Tá? Eu não saberia te dizer. Eu já pensei, inclusive, a fazer isso para fazer, inclusive, um blog post para fazer essa comparação. Se tu tiver alguma informação sobre isso, recomendo. Ele tem e fez a pergunta. Tu vê o nível de gente que a gente está trabalhando aqui, né? Fala, João. Em termos de facilidade de configurar o Coveo no ambiente de desenvolvimento, Certo. é fácil, é uma abordagem, porque Solar é uma coisa bem complicada, né, de instalar, não é muito fácil. E o Coveo, como é que ele... Cara, então, essa pergunta, assim, ó, ela é relativa, tá? Porque eu recomendo para quem vai trabalhar com Coveo, que é bom dar uma estudada antes. Eles têm, inclusive, um treinamento oficial que eles dão, onde muito disso que eu falei aqui para vocês, eles mostram como fazer. Então, é fácil configurar? É. Em teoria, você tem que ter o Coveo instalado, os serviços do Coveo, no Enterprise Search, o Search API instalado e configurado, saber que portas você vai usar, então, né, mas isso é bem tranquilo, eles são 2 wizards que tu roda, e você tem um pacote de instalação de Sitecore, que ele vai configurando tudo para ti. Só que, se você não sabe exatamente o que está acontecendo, você pode se perder um pouco. Eu, no início, me perdia muito. Nós batemos muita cabeça com o Coveo no início. Mas eu posso te dizer assim, depois que você pega determinadas coisas, é fácil, cara, é muito fácil, entendeu? Tipo, hoje eu instalei o pacote Sitecore aqui, cara, eu levei 5 minutos para fazer isso. Foi 5 minutos que eu já tinha o serviço de Coveo instalado, foi só instalar o pacote, configurar certinho, foi 5 minutos, foi rapidão, entendeu? Até, inclusive, nessa versão nova do Coveo está mais fácil de instalar do que a versão 3, tá? Eu vou fazer, não é bem uma pergunta, é mais uma complementação do que o Neto tinha falado. Em termos técnicos, o Coveo indexa tudo em arquivo no servidor, diferente do Lucene, que salva os arquivos na pasta data do Sitecore, certo? Isso significa que tu não precisa se preocupar em mandar arquivo fisicamente do CM para o CD. Está tudo lá no servidor. Alguma outra pergunta? Está tranquilo? Fala aí, Léo. Eu tenho mais uma. Bom, a gente ouve muitos comentários aí sobre os indexadores, né, que vem com o Sitecore. Então, o pessoal comenta muito sobre o Lucene, comenta muito sobre o Solar, que um é melhor, outro é pior, enfim. E assistindo a sua apresentação, aí, a gente vê que o Coveo é forte, né? É uma ferramenta bem complexa, eu diria. Não em termos de dificuldade de uso, não conheço, mas complexa em termos de recursos, quantidade de recursos que ela oferece para o usuário. Parece bom, parece muito bom. É mesmo. Então, assim, forçando um pouquinho da barra, assim, do teu conhecimento que você tem, assim, de Coveo, você acha que, de repente, a Sitecore e Coveo tem qualquer planos para o futuro, assim, para que, de repente, o Coveo passe a ser o indexador nativo do Sitecore, sabe? Uma junção aí? Pô, se eu tivesse essa resposta, eu compraria ações da Coveo definitivamente, mas eu não a tenho. Agora, o que eu posso dizer assim, a Sitecore, a partir da versão 8, está meio que empurrando o Solar e deixando o Lucene para trás. Isso está claro, né? Eu vou te dizer assim que o Coveo, cara, ele é interessante de trabalhar quando você, como eu falei, quando você pega determinada experiência, ele é muito mais fácil de trabalhar do que o Solar, por exemplo. Ele é muito mais fácil. Pode ter problemas? A gente tem problema com tudo, né? Mas eu queria só complementar a resposta, dizendo que é bem óbvio lá, a gente viu no simpósio, que a Coveo está muito bem posicionada no relacionamento com a Sitecore. Nenhuma outra ferramenta de busca proprietária
que precisa de uma licença, tem essa relação com a Sitecore. Eles, inclusive, são líderes de mercado. É? Eles têm o maior market share. A Coveu? Coveu. Olha isso, eu não sabia. Então, Solar é Apache. Lucene é .NET, cara. Lucene é .NET, a Solar é Apache. Você recomendaria o Coveu para todo tipo de projeto? Ele é algo assim, desde um projeto pequeno, um sitezinho, até um mais robusto, ou você desaconselharia em alguma situação? Cara, essa é uma pergunta complicada de dizer, porque se recomendar algo para todo o projeto, depende. Tem projetos que não precisa de busca. Né? Então, para que tu vai usar Coveu? Não necessariamente todo projeto precisa de busca. Então, assim... Então, talvez eu vou mudar a tua pergunta. Se tiver busca, Coveu seria a primeira opção? Pode ser feito dessa forma? Hoje, para mim, sim. Hoje eu preferia trabalhar com Coveu do que com Solar, por exemplo. Tá? Por motivos que eu apresentei aqui. Para determinadas coisas é muito fácil de fazer. Tem coisas que é complicada? Mas também tem coisas que é complicada fazer com o Cine, tem coisas que é complicada fazer com o Solar. Então, a Coveu também tem essa parte dele aí. Mas, para muita coisa, tem muita coisa que é uma mão na roda. E, nesse sentido, eu tenho visto uma coisa muito legal. Eu estou direto nos fóruns estou direto no Slack, estou direto acompanhando o Stack Exchange. Isso até, inclusive, deixa dica para quem não está na Stack Exchange. Cria uma conta lá, tem atividade de comunidade lá legal. E os caras da Coveu estão direto lá. Cara, tu posta uma pergunta hoje, cara, hoje sempre tem resposta. Então, eles estão melhorando isso que era um problema. Eu estou com um problema, o que eu faço? Era difícil ter resposta até um tempo atrás. Nesse sentido, eles estão melhorando bastante, cara. Beleza. O Diego não faz mais nada, só fica no Slack agora. Beleza, vamos encerrar então, porque está ficando tarde. O SugBR, né, não podia deixar de ser brasileiro o suficiente para se atrasar. Última pergunta, o Edson quer fazer, daí a gente passa para o João para a apresentação de Xamarin, então. Eu só queria que você falasse um benefício que você acha que o Coveu tem em cima do Solar, mas eu queria também que você dissesse um benefício que você acha que o Solar tem em cima do Coveu. Bom, entre essa comparação, assim... O benefício do Solar, ele é gratuito, né? Você não tem que pagar. Então, o Coveu, ele tem licença. Até tem a versão free dele, tá? Só que ele tem várias limitações. Eu mostrei para vocês, por exemplo, como fazer aquelas filtragens com JavaScript. Nas versões pagas, tem várias coisas que tu pode fazer, inclusive usar Sitecore Rules para fazer aquilo ali. Então, tu não tem que programar, tu faz lá, cria uma rule, dizendo, eu quero filtrar esse item aqui a partir desse field. Isso já vem nas pagas. E tu tem também, óbvio, nas pagas tu tem acesso a cloud, tu pode usar aqueles mecanismos todos que a gente não tem. O fato de Solar ser gratuito, vem nativo com o Sitecore, entendeu? Tem que fazer as instalações lá, mas tem bastante suporte da Sitecore por trás do Solar também. Então, custo-benefício aí. Beleza? Qualquer pergunta a mais que alguém tiver, posta lá no Twitter e a gente vai conversando. Obrigado, Diego.